E o dólar, hein, turma? O dólar... Tá ficando caro. Sobe. O dólar chega a um preço que está assustando. Não sei se o patrimônio do PP está em dólar. Você tem patrimônio dolarizado, PP? Eu tenho parte de um patrimônio dolarizado. Alguns milhões em dólar, é tipo isso. Alguns centavos. Então, o Haddad está te deixando rico. Muito bem, meus amigos. A gente vai falar sobre dólar porque... A gente vai falar sobre dólar porque é um assunto que está preocupando os economistas e muitos que precisam da moeda. Aliás, a alta do dólar impacta a vida de todo mundo, na verdade, né? É sobre isso que a gente vai falar agora com a economista e professora da Unicamp, Marilane Oliveira Teixeira, que vai contar um pouquinho pra gente como deve ficar a situação para os próximos dias. Dólar deve subir mais? Qual é o impacto que isso gera na vida do brasileiro? Professora, bem-vinda ao Morning Show. Oi, bom dia, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. De fato, nesses últimos dias nós tivemos aí esse impacto aí dessa desvalorização da nossa moeda, né, e da valorização do dólar. Claro, são um conjunto de componentes que precisam ser identificados. Nós temos, primeiro, do ponto de vista mais da economia interna, esse anúncio sobre as metas de redefinição do saldo primário do próximo ano. O governo está enviando agora para o Congresso, né, o orçamento do próximo ano. Por outro lado, nós temos uma persistência da taxa de juros na economia americana e, portanto, uma manutenção também das taxas de juros americanas. E isso tem um impacto muito significativo para o conjunto das economias, para os países, principalmente os países emergentes, porque a economia americana ainda é considerada o pouso mais seguro, né? Então, quando as taxas de juros americanas elas sobem, elas se mantêm em um determinado patamar, há um movimento de transferência, né? Então, o que nós estamos observando no Brasil nesse momento, assim como em outros países, Sim. é um processo de saída, né? Trocamento de moeda estrangeira, maior parte são papéis, títulos, enfim, ações negociadas na Bolsa, né? E que, às vezes, venceram e, portanto, um período curto, né, que elas operam, e elas estão procurando outros mercados que consideram mais seguros, né? Muito bem, professora. Pois não, pode concluir. Não, eu só ia concluir que o impacto na economia é um impacto que a gente tem, de fato, com que se preocupar. Porque com as taxas, com essa mudança na taxa de câmbio, significa que nós temos uma dependência muito grande de importados, né? Principalmente insumos e matérias-primas, nós temos uma dependência muito grande de setores, né, na cadeia produtiva. Isso tem um impacto nesse preço desses produtos e isso pode, em alguma medida, afetar a nossa inflação interna. Professora, uma pergunta mais prática aqui, para o brasileiro, para o cidadão aqui. O que pode ser mais afetado? É o combustível que pode subir? É a comida que pode subir? São os produtos tecnológicos? O que é que pode ficar mais caro com essas seguidas altas do dólar? Olha, o que pode ficar mais caro é os insumos e as matérias-primas. Então, portanto, tem produtos de alta tecnologia, sim, porque nós somos muito dependentes, mas também dos alimentos, porque praticamente quase todo o insumo, por exemplo, que ser utilizado na agricultura, ele é importado. Tem uma dependência muito grande. Então, isso tem um impacto muito grande, muito significativo nos alimentos. Então, sim, claro que os alimentos podem ser afetados diretamente com essa alteração aí na taxa de câmbio. Então, nós estávamos com uma inflação relativamente sob controle, né? A variação dos últimos 12 meses estava em torno de 3,93%, ou seja, não chegava a 4% acumulado. Agora, a gente pode ter um impacto, sim, nos próximos meses, se manter
esse câmbio desvalorizado da forma como isso tem se apresentado aí nesses últimos dias. Professora, vou abrir para uma pergunta aqui do Felipe Monteiro. Professora, obrigado pelo bate-papo hoje de manhã para falar sobre um tema tão importante, né? Eu gosto de falar, por exemplo, que dólar é farinha, né? E farinha está na mesa do brasileiro, né? O pão francês, a farofinha da feijoada, o macarrão, não é? Ou seja, quando o dólar sobe, a tendência é o pãozinho francês da padaria, eu gosto de comer, tomar uma média com pão na chapa, fica mais caro. O macarrão fica mais caro, a farofinha fica mais caro. Existe alguma possibilidade do brasileiro se defender dessa alta do dólar ou não? É uma questão externa que não tem como a gente se proteger disso? Tem como se proteger? Tem. Depende muito da política econômica e principalmente da nossa capacidade de conseguir cada vez mais criar uma certa autonomia, uma independência, né, dos importados, principalmente insumo e matéria-prima, que é isso que você chamou a atenção, né, que está lá no pãozinho, que está lá no produto que você compra na feira. Você não entende por que a banana aumentou o preço, a batata, o preço do arroz. Agora, o problema é que quando você vai produzir esses alimentos, você precisa adquirir uma série de insumos, né, para poder garantir que a produção se realize com qualidade, evitar, por exemplo, a causa dos herbicidas, dos inseticidas e vários outros produtos, né? Então, se nós conseguíssemos ter mais autonomia e mais independência em relação à produção desses subsídios, dessas matérias-primas que são essenciais, que a gente não enxerga no nosso cotidiano, o que a gente enxerga é o produto, a gente não enxerga os componentes que fazem parte desse produto, né? Então, é isso que nós precisamos criar. Nós precisamos ter uma política industrial mais ofensiva, no sentido de garantir que boa parte desses produtos eles possam ser produzidos internamente. Isso nos protege desses ataques, isso nos protege dessas especulações que se fazem em torno, por exemplo, da moeda, porque é isso, nós estamos vivendo um processo de especulação em torno da moeda com o qual nós não temos absolutamente nenhuma governabilidade. Muito bem, conversamos aqui no Morning Show com a professora Marilane Oliveira Teixeira, que é economista e professora da Unicamp, nos explicou aqui, nos ajudou a entender todos os impactos desta alta do dólar, quinto dia seguido em alta. Professora, muito obrigado, viu? Um prazer te receber aqui no Morning Show. Volte sempre, um bom dia para você. Obrigado, bom dia para vocês também, um ótimo trabalho. Muito obrigado.